Boa noite a todos vocês que estão aqui em busca de uma preparação específica e completa para o Enem 2018. Meu nome é Gilberto Augusto, sou professor de Química, sou diretor pedagógico do Grupo Prepara Enem, isso sim, uma escola especializada em Enem. Eu estou aqui hoje com o professor Alexandre Pulig, diretor de ensino da escola e professor de matemática, que será o grande protagonista da noite, que vai dar para você informações importantíssimas para você acertar as 45 questões de matemática no Enem desse ano. E outra coisa, a gente preparou um livro para você mesmo, isso mesmo, um PDF completo, para você fazer o download no final dessa live e acertar todas as questões do Enem. Gilberto, o que eu vou encontrar nesse livro? Os conteúdos mais abordados do Enem, questões resolvidas para você se preparar de maneira específica e completa. Boa noite, Pulig! Boa noite, Gilberto. Boa noite, meninos, tudo bem? Hoje é uma noite diferente, né? Que é a noite que você vai atrás da sua nota 1000 na prova de matemática, na sua nota máxima. Nós preparamos algumas dicas que são, assim, imperdíveis. Eu espero que vocês continuem conosco até o final dessa aula. Show de bola, show de bola. Primeira coisa, eu quero saber de você que está aí assistindo a gente, eu quero saber de que lugar do estado você é. Se você é aqui de Goiás, coloca a cidade aqui pra gente aqui embaixo. Se você é de outro lugar do Brasil, coloca o nome da sua cidade. Uma outra coisa, né, Público, que a gente gosta também de conhecer qual o objetivo de vocês. O Enem, hoje a gente sabe que é a principal porta de entrada para as maiores universidades do país. E eu gostaria de saber qual que é seu curso. Digita aqui embaixo, vai lá, qual é o curso que você está prestando o Enem. Até porque hoje a gente fala um pouquinho sobre isso, né, Pulig? Preparação específica, pesos, estratégia de tempo. E é claro que isso pode variar de acordo com os pesos de cada área do conhecimento, de acordo com o curso que você escolher. Outra coisa que você vai fazer para mim, olha só. Eu vou contar até 3 e a gente vai espalhar o máximo possível essa live para todos os alunos que também estão se preparando para a prova do Enem. Então vai lá, eu vou contar até 3 e você vai apertar no botãozinho de compartilhar, tá bom? Todo mundo preparado aí com o celular? Vamos lá? Vai lá. 1, 2, 3 e aperta esse botão de compartilhar e vamos espalhar essa aula para cada vez mais e mais pessoas. A gente já está com uma audiência altíssima, já estou vendo aqui o pessoal entrando cada vez mais, sejam bem-vindos. E Pulig, vai lá, só fala para eles um overview, uma visão geral do que você vai falar para eles hoje. Hoje nós falamos, garotos, sobre resolução de provas anteriores, conteúdos que são privilegiados pela prova e que são comuns, são os mais frequentes na prova. Eu devo tocar a respeito de alguns assuntos, daí eu realmente vou para o quadro, que são assuntos cobrados pelo Exame Nacional e que, no entanto, a maioria dos livros não trazem esta abordagem. Além disso, como é que a prova vai aparecer para você e como é que você deve conduzir essa prova, Gilberto? Legal, legal. E o bacana é que eu tô acompanhando aqui agora, ó, tô acompanhando todo mundo que tá entrando. Mandar um abraço para Daiane, para Lara Venâncio, para Ana Clara Paiva, Lindizei, Igor, Luara, Edivânia, Maria Eduarda. É muita gente, Pulig, ó, querendo acessar. Bom, vamos lá. Tem gente do Rio de Janeiro aqui com a gente, tem gente de São José da Ponte, Minas Gerais, tem gente de Uberaba, Minas Gerais, tem gente de Fernandópolis, São Paulo, Brasília, Floriano, Piauí, um grande abraço pro Piauí, minha avó nasceu em Piauí, Maceió, Alagoas, Teresina, Colinas do Sul de Goiás, Belém do Pará. Show de bola, uma terra que coisa incrível. Boa. Bom, Brasil inteiro acompanhando a gente aqui, além aqui de Goiás. E assim, vamos direto ao ponto. Não vamos perder tempo não. O Pulig vai entregar agora um conteúdo riquíssimo. Só que uma coisa, se você está assistindo, vai lá, essa live, sentado no sofá, com o celular, deitado, vai lá, sai daí agora, corre para uma mesa, pega papel, pega caneta, que o Pulig vai entregar muita coisa interessante para você. O Pulig é um professor especialista em Enem, tanto é que ele é dono de uma escola chamada de Prepara Enem. O Pulig é autor de livros especializados para o Enem. Então, se existe hoje uma pessoa capaz de te explicar como é que funciona essa prova, ele é a melhor pessoa. Então é papel, caneta na mão, fecha a porta do quarto, silêncio e vamos começar o trabalho. Pulig, com você. Obrigado, Gilberto. Garotos, vamos lá, aquecimento, insisto no que o Gilberto falou, pegar um papel, pegar uma caneta, anotar essas dicas, são dicas preciosas, são dicas que realmente farão diferença do desempenho de vocês e são dicas que vão tornar o sonho de vocês real, que é a conquista da aprovação que vocês vêm almejando aí e projetando durante todo esse ano, ou talvez até mais de que esse ano. Eu vou começar com a primeira dica. E a primeira dica é aquela que vai servir para todas as áreas do conhecimento. Isso aqui não vale só para matemática,
mas também para ciências da natureza, para ciências humanas, para a prova de linguagem, que é a resolução das provas anteriores. Meninos, as provas dos anos de 2009 até o ano de 2017, elas devem estar resolvidas e afiadas aí na memória de vocês, no entendimento de vocês, cada uma das questões que constituíram essas provas, porque elas farão bastante diferença no desempenho do seu Enem 2018. Por dois motivos, essa resolução é algo extremamente importante para qualquer área do conhecimento. Professor, que motivos são esses? Primeiro motivo, você passa a conhecer a abordagem de cada uma das provas, de cada uma das áreas do conhecimento. Na matemática, existe uma tendência muito grande dessa prova. Eu costumo dizer que essa prova é tendenciosa, que ela é formatada e que durante muitos anos não houveram grandes mudanças. Então, resolução de provas, Pulling, é importante, é importantíssimo. Elas devem estar resolvidas. Lembrando que do ano de 2009 até o ano de 2017, que é quando se configurou o que nós chamamos de novo Enem. Além, é claro, de conhecer a abordagem, as principais abordagens, a forma com que a banca do Exame Nacional aborda cada uma das áreas do conhecimento, é importantíssima a resolução dessas provas. Por quê? Porque os senhores balizarão os tempos que os senhores terão na resolução de cada uma das questões. E lembrando que o ano passado houve uma mudança das áreas de conhecimento de grupos, né? Hoje nós temos provas em 2 domingos e anteriormente nós tínhamos uma disposição diferenciada. Hoje a prova de matemática, ela se constitui com a prova de ciência da natureza, e é importante nós salientarmos que é uma prova, garotos, que exige uma certa agilidade na resolução, porque de fato todas as disciplinas, matemática, física e química, e até mesmo parte da biologia quando nós falamos em genética, ou seja, a parte de cálculos, estará toda nessa prova. Então vamos lá, você vai pegar seu papel, sua caneta agora. Primeira dica, resolução de provas anteriores. Que provas são essas, Pulling? De 2009 a 2017. Qual a relevância disso? Eu vou conhecer melhor a abordagem da prova e, além disso, eu vou fazer uma baliza de tempo na resolução dessa prova. É claro que o Gilberto é um especialista nesse assunto e que essa baliza do tempo vai ser um pouco mais especificada por ele no que se refere ao curso que você deseja fazer e a que universidade que você deve, que você pretende, que é o seu sonho estar. Por quê? Cada uma das universidades que aderiram ao Enem como processo seletivo, elas têm a liberdade de aplicarem pesos diferentes para as áreas do conhecimento. Então, no que se refere a essa gestão de tempo de prova para prova, o professor Gilberto deve falar com vocês posteriormente. Segunda dica, papel, caneta, dica número 2, importantíssima. É hora de resolução de provas, mas também é hora de revisão de alguns conteúdos. E é indiscutível, eu volto a tocar nesse assunto, que o Enem tem um perfil de prova que há anos foi definido. Eu não vou entrar em mérito de questão, na verdade esses conteúdos devem e balizarão um novo currículo do ensino médio, por isso que existe essa certa forma na abordagem, e esses conteúdos devem ser revisados. Então, segunda dica, revisão de conteúdos. Já sei, Pulling, vou fazer a revisão hoje da teoria de números complexos. Meninos, teoria de números complexos não faz parte nem da programação, nem do programa da prova de matemática. Você precisa ser assertivo nas suas revisões, até mesmo porque nós estamos basicamente a 9 semanas apenas da prova. Pulling, que conteúdos são esses que devem ser revisados? Vem comigo, dá uma olhada para cá, eu já fiz um rascunhozinho aqui. Primeiro conteúdo, garotos, o conteúdo mais cobrado da prova de Enem. Que conteúdo que é esse? Grandezas proporcionais.
Pulig, em que proporção que esses conteúdos aparecem na prova? Na proporção de 23% da prova. Vocês têm noção da importância desse percentual? Se a gente pensasse em 25%, seria o seguinte, garotos, de cada 4 questões que vocês pegarem no Enem, 1 são de grandezas proporcionais. Ou seja, a prova se constitui de 45 questões, nós estamos falando de grandezas proporcionais, englobando 11 das questões da prova. Então, primeiro conteúdo a ser revisado, grandezas proporcionais. Professor, quando você fala de grandezas proporcionais, você está falando especificamente do quê? Vamos lá. Razão, proporção, regras de 3, divisões proporcionais e juros. Além disso, lá na teoria de porcentagem, aquelas relações de compra e venda, e algo que eu vou fazer aqui no quadro para vocês hoje, que vai ser um grande diferencial para você, e eu espero, e nós esperamos que tenha na sua prova, que é muito comum ser comentado, ser falado na televisão, no jornal, nas revistas, que é o que nós chamamos de poder de compra. Pulig, o poder de compra do brasileiro tem caído, o poder de compra do alemão tem aumentado. O que é poder de compra? Dentro da teoria de grandezas, hoje a gente deve falar sobre algumas taxas e uma das minhas abordagens estará dentro do que nós chamamos de poder de compra. Segundo conteúdo, garotos, funções. 14% da prova é sobre a teoria de funções. É claro que nós devemos priorizar algumas delas, né? Não existe uma complexibilidade muito grande nas questões que envolvem a teoria de funções do Enem. Geralmente cobra-se principalmente a função do primeiro grau, lembra disso? Retinha, gráfico reta. A função do segundo grau, parábola, mas é importante também nós destacarmos, modular eu acho que você pode deixar de mão, agora podemos destacar também funções exponenciais e funções logarítmicas, porque a prova tem uma característica principal que é o quê? Na matemática, a contextualização. E quando nós falamos tanto de função exponencial quanto de função logarítmica, é muito fácil nós pegarmos essas funções e associarmos a uma realidade qualquer do cotidiano de qualquer uma das pessoas. Por exemplo, a escala Richter é uma escala que mede terremotos e como tem ocorrido terremotos no mundo, né? De fato, a escala Richter é fundamentada alicerçada por uma função logarítmica. Continuando, garotos. Geometria espacial. 11% da prova se caracteriza por geometria espacial. É importante nós destacarmos que na geometria espacial e a geometria espacial do Enem, ela tem uma cobrança um pouco diferenciada daquelas questões tradicionais de geometria espacial, e por isso que você está ouvindo e assistindo essa live, para você entender essas diferenças. As provas tradicionais têm por perfil questões bem tecnicistas. Já o Enem não. A abordagem principal se dá dentro dos prismas e dos cilindros, e é importante nós destacarmos, você poderia até anotar aí, tá? É bastante incomum nós encontrarmos um tópico de geometria espacial que nós chamamos de projeções ortogonais. A maioria dos livros didáticos não trazem essa abordagem. Quando trazem essa abordagem é um pouco rasa, então você vai ter que primeiro assistir essa aula, depois comprar o nosso fascículo, o fascículo do Jornal Popular, que sai agora no domingo, no dia 2, onde nós temos uma das páginas específicas falando sobre projeções ortogonais. E hoje, se nós tivermos tempo, é um segundo assunto que eu comentarei com os senhores. Continuando, moçada, estatística, vamos lá, mais 11% das provas. Pulig, estatística. Garotos, para falar, vocês vão falar assim, você é o guru da matemática, Pulig, não é possível, você viu essa prova antes. Para falar que vocês encontrarão poucas questões de estatísticas no Enem, vocês devem encontrar no mínimo 4 questões. Questões que abordam principalmente
duas colunas da estatística. Que colunas são essas? As medidas de tendência central. E quando eu falo de medida de tendência central, a gente fala, vamos relembrar, puxa aí na memória. Nós falamos de média, falamos de moda e falamos de mediana. Dentro da teoria de médias, garoto, é importante nós destacarmos a média ponderada. Você está lembrado da média ponderada? São aquelas médias aritméticas que admitem para cada uma das grandezas o que nós chamamos do quê? De pesos, tá? Então, peraí, você está anotando isso aí? Importante, hein? Estatística, 4 questões da sua prova. Média, mediana e moda. Dentro da teoria de média, é importante nós revisarmos o quê? A média ponderada. Primeira coluna. Segunda coluna, e que vai diferenciá-lo bastante na prova, que são as medidas de dispersão. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente fala de medidas de dispersão, nós falamos do quê? Do desvio padrão e da variância. O Enem tem cobrado sistemicamente medidas de dispersão e é importante lembrarmos que eles não têm por característica, garotos, o cálculo do desvio ou o cálculo da variância, até mesmo que eu não sei se vocês estão lembrados, são cálculos trabalhosos. E sim o que? A interpretação desses dados a partir do que nós chamamos de regularidade e homogeneidade da amostra. Então, para finalizarmos estatística, 2 blocos. Que blocos são esses? Medidas de posição e medidas de dispersão. Posição, média, moda, mediana. Dentro de média, não esquecer das ponderadas. E as medidas de dispersão, não creio que vocês devam se preocupar muito com cálculos, que de fato nunca apareceram. A abordagem principal é na interpretação dessas medidas. E é claro que para isso é importante que vocês conheçam principalmente a definição de cada uma delas. Legal. Fala, Gilberto. É bom falar para vocês também que esses conteúdos que o Público está falando estão disponíveis nesse livro de matemática que a gente criou, tá? A gente criou um livro de matemática, um PDF, para você fazer o download no final dessa live. Vai lá, esse livro está abordando todos os conteúdos que o Público falou, inclusive questões resolvidas. Você vai conseguir resolver tudo. Então já eu vou colocar um link aqui nos comentários para você conseguir fazer o download desse livro, ok? Público, eu só queria mandar mais alguns abraços aqui para o Yuri, que está acompanhando a gente. A Leandra de Itumbiara, um grande abraço para você, Leandro. Luiz Felipe, a Valíria, Almir de Barbosilândia, Posse, Goiás, fantástico. Uruaçu, pessoal de Ararapiraca, Lagoas, pessoal Lucas dos Santos, Medicina UFG, um grande abraço, Lucas. Show de bola. Olha só, é bem importante até falar uma coisa. O Público falou aqui sobre média ponderada, né? Quando o Público fala sobre média ponderada, eu até me lembro um pouquinho de te falar um pouco sobre como é que dá a nota do Enem, né? Eu não sei se você está lembrado disso, mas é assim. O Enem, ele dá para cada área do conhecimento um peso, né? Por exemplo, aqui na UFG, a maioria dos nossos alunos querem entrar para medicina. A gente tem uma escola, para quem não sabe, que é o Prepara Enem, que é um cursinho presencial, aquela coisa toda, e a maioria dos nossos alunos, eles querem entrar para medicina na UFG. E para entrar para medicina na UFG hoje, né, Público, a média ponderada é mais ou menos assim. É pegar a nota de natureza, multiplicar por 3, pegar a nota de linguagens e redação, multiplicar por 2, pegar a nota de humanas e matemática, que é a sua, e multiplicar por 1,5. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que você também vai aplicar, vai lá, Frank, estou nessa câmera aqui, você também vai aplicar essas noções de média ponderada, vai lá dentro da sua própria nota do Enem. É por isso que é importante não só para matar as questões, mas para saber também a própria constituição da nota para todas as universidades do país, né? Show de bola. Vai lá, Público, você. Vou continuando, garotos. Falamos sobre grandezas, falamos sobre funções, falamos sobre geometria espacial e estatística. Depois nós vamos somar esses percentuais. Aliás, vamos somar esses percentuais só para vocês já terem a noção da importância da revisão especificamente desses conteúdos. Se nós somarmos aqui 7, 8, 9. Ou seja, nós temos aqui 59% da prova exatamente ou somente nesses 4 tópicos. Lembrando que eu espero que os senhores estejam anotando, anota aí especificamente o que eu detalhei cada um deles. Continuando, garotos. 9% da prova, análise combinatória e probabilidade. Público, eu
fico arrepiado quando eu vejo o nome análise combinatória. É difícil porque não existe uma norma que vai se aplicar a todas as questões. Eu costumo dizer nas minhas aulas que em análise combinatória o céu é o limite. Garotos, o céu é o limite, mas é importante que vocês entendam os procedimentos de contagem, né? Princípio fundamental, vamos lembrar? Princípio fundamental, permutação, arranjos, combinações. E são questões que diferenciarão bastante vocês na prova, porque na verdade a maioria dos estudantes de ensino médio tem esse tópico como um dos tópicos mais difíceis da teoria matemática e consequentemente a tendência é não conseguir a resposta correta no exercício. São questões que vão diferenciá-los, a revisão é importantíssima. Além disso, dentro desses 9%, nós temos a teoria do quê? A teoria de probabilidade. Sistemicamente também na prova, e importante destacarmos, e depois eu também volto ao quadro fazendo um comentário, é uma aula propriamente dita, uma das probabilidades mais frequentes na prova, dentro de toda a teoria de probabilidade, é a probabilidade que nós chamamos de probabilidade condicional, ou então probabilidade condicionada. Você que está de olho aqui nessas dicas, que está ligado no que eu estou falando, pega a sua caneta, faz um rascunhozinho aí. Especificamente, eu vou estudar análise combinatória e eu vou estudar probabilidade, mas dentro da teoria de probabilidades, eu vou ter um carinho especial, eu vou ter uma atenção especial para a probabilidade condicional, ou então a probabilidade condicionada. Continuando. Geometria plana, garotos. 9% da prova de geometria plana. É claro que não existe uma abordagem tão ampla nessa teoria, existem também tópicos específicos, e eu vou destacar 2 desses tópicos que vocês devem priorizar nessa revisão. Primeiro, é claro, a teoria das áreas das figuras planas. Então, um domínio daquelas relações de todas as áreas, fazendo também até em abordagens em áreas de superposição, que a gente costuma falar sobre áreas achuradas. E além disso, é claro, as relações angulares, principalmente no triângulo, e o triângulo retângulo, que vai ser importante não só na geometria plana, mas como também na trigonometria, apesar que a abordagem na trigonometria é pequena. Continuando, garotos, para finalizar, 9% de aritmética. Quando a gente fala em aritmética, garotos, nós estamos falando de matemática elementar, né? Ou seja, 10% da prova, 4 questões da prova, vão cobrar de vocês apenas o quê? As 4 operações matemáticas, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. É claro que dentro de um contexto, e isso é importantíssimo que se ressalte. E além disso, os sistemas métricos, as unidades de medida, o que é o litro, o que é o centímetro cúbico, o que é o mililitro, talvez nas agrárias, o que é o hectare, o que é o are, ou seja, todas aquelas transformações. Então já fomos com 2 dicas. Primeira dica, que a gente acabou justificando através de 2 colunas, que foi o quê? A resolução das provas anteriores. Resolução das provas anteriores. Segunda dica, na revisão de conteúdos, priorizar alguns tópicos específicos. Por quê? Porque eu tenho certeza que esses percentuais se manterão na sua prova. E, de fato, eles vêm sido mantidos há muitos anos. Especificamente, talvez mais pontualmente, que é a prova que se identifica com a prova que você vai fazer, do ano de 2009 ao ano de 2017. Gilberto. Puli, é só interessante falar que o pessoal está chegando em casa agora, tem muita gente entrando agora na live. Então, só para explicar, Puli, professor de matemática, diretor do Colégio Prepara Enem, o COP, e basicamente o Puli é um dos maiores especialistas na prova de matemática do Enem aqui de Goiânia, aqui de Goiás e do Brasil. É um professor que tem livro publicado especializado em Enem. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte:
A gente tem um livro, tá, completo com todos esses conteúdos que o Pulig falou, inclusive com várias questões resolvidas que nessa reta final vão te ajudar a se preparar para essa prova. Só que o pessoal aqui do Jornal Popular colocou uma regra para mim. Eles falaram o seguinte: ó, Gilberto, a gente já tá na casa dos 90, tem 90 pessoas assistindo ao vivo. Se a gente chegar a 100, a gente publica agora o link de acesso para esse livro. Então você vai me ajudar, porque eu quero muito, que a gente preparou durante um mês esse livro para você. Olha só, a gente vai apertar no botãozinho de compartilhar de novo quando eu contar até 3, beleza? Vai lá, 1, 2, 3. Aperta nesse botão de compartilhar pra gente espalhar essa live, chegar em 100 de audiência e eu colocar aqui esse livro em primeira mão, quentinho, acabou de sair no forno pra você. Vai lá, Pulig. Finalizamos, só retornando aqui, fazendo a soma. Aqui nós tínhamos 59% com esses 4 principais tópicos. E aqui nós temos o que, garotos? 9 vezes 3, 27%. Se nós somarmos 59 com 27, nós temos o que? 86%, quase 90% da prova, apenas com esses tópicos que eu destaquei para vocês. Ô Pulig, e os demais percentuais? Será que você poderia dar uma dica para a gente a respeito desses demais percentuais? A dica que eu deixo para você é: compre o jornal no domingo. No dia 2 agora, o próximo domingo, nós temos o nosso fascículo de matemática e suas tecnologias, onde nós temos o detalhamento de todos os conteúdos, inclusive desses que são menores. Aqui o nosso tempo é um pouco mais corrido, e daí eu não tenho como fazer esta especificação para vocês, até mesmo porque nós temos muita coisa para falar ainda nesse momento. Eu vou apagar esse quadro aqui, Gilberto. Tá, pode apagar. Enquanto isso, eu vou até falando algumas coisas que o pessoal está perguntando. É assim, e depois o Pulig vai resolver. Já vou até passar as perguntas para ele. Você que está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para o Pulig, é assim, eu estou aqui do lado dele, sou o assistente dele, tá? Pode mandar aqui para mim que eu passo para ele. Pulig, eu vou lendo algumas perguntas, tá? Inclusive a Ana Sara falou que o Pulig é o novo conceito de amor. Olha aqui, que louco isso aqui, Pulig. Que isso, Ana hein? Sara, que é isso, hein? Ó, Renan Silva falou o seguinte: Pulig, PA e PG se encaixam em qual dessas áreas? Legal. Outra coisa, eu preciso estudar bastante análise combinatória e probabilidade? Então assim, Pulig, 2 perguntas que chegaram até agora. Se PA e PG se encaixam em qual dessas áreas? E se eles precisam se aprofundar bastante em análise combinatória e probabilidade? PA e PG, quem perguntou? Quem perguntou PA e PG foi o Renan Silva. Renan Silva, um abraço, tudo bem? Renan, existe um certo aparecimento da teoria de PA e de PG nas provas de Enem. É claro que principalmente a teoria de PA, mas com percentuais bastante reduzidos. Então assim, Pulig, eu vou estudar a teoria de PA e PG. Naquele momento de revisão, talvez não sejam tópicos tão relevantes. Apesar de que a abordagem principal, como eu disse, se dá dentro da teoria de o quê? PA. E as questões que já apareceram com esse assunto foram questões de resoluções bem simplificadas, Renan. Eu tenho certeza que se você pegar essas questões, você vai conseguir tirá-las de letra. Ou seja, vamos deixar PA e PG não para essa revisão prioritária, tá? Se existir tempo, PA e PG. Caso contrário, não. Gilberto, a segunda pergunta foi sobre análise combinatória e probabilidade. Indiscutível que deve ser estudado bastante, até mesmo que eu falei anteriormente. Como é o nome? Ele falou sobre Lucas Santos. Lucas Santos. É importante nós destacarmos que a teoria de probabilidade, Lucas, vai aparecer com grande frequência, e eu falei anteriormente, eu não sei se você não estava presente, mas vamos relembrar para todos que estão presentes agora, dentro da teoria de probabilidades, é claro que a probabilidade condicionada é a mais relevante. São questões que vão diferenciar bastante o candidato, porque são questões dentro da teoria de análise combinatória que a maioria dos vestibulandos tem muita dificuldade na resolução. Consequentemente, um acerto em questões, estou falando agora de análise combinatória, dentro de análise combinatória, vai gerar uma grande diferença na sua nota a partir da TRI, que é a teoria que faz a construção das notas de cada uma das áreas de conhecimento. Fechou? Show de bola. Tem muita gente perguntando aqui uma série de coisas. O Pulig ainda tem muita coisa para falar, mas assim, Pulig, estão falando assim, logaritmo tem que ser uma prioridade, conjuntos costuma cair, matrizes.
Eu vou até fazer uma coisa para facilitar um pouquinho a vida do Público. Lá no Prepara Enem a gente prepara para os meninos um material completo com todas as estatísticas do Enem, dos conteúdos mais abordados. Eu vou colocar aqui, Público, o link para eles baixarem esse material. Sim, eles vão ter todo o contato com isso. Mas olha lá, Público, logaritmo, conjunto e matriz. Só para responder aqui o Danilo e a Lara. Logaritmo dentro da teoria de funções. Como eu disse, a abordagem principal do Enem dentro da teoria de funções são as funções de primeiro e de segundo graus. Indiscutível. Talvez não, 90% dessas questões, ou até mais, foram de primeiro grau e de segundo grau. Exponencial e logaritmo aparecem com uma frequência mais baixa, né? É importante conhecer o comportamento da função logarítmica e talvez não, e conhecer também aqueles modelos clássicos, tanto da exponencial, poderíamos pensar agora na bactéria, né? No crescimento de uma colônia de bactéria, lá no logaritmo, poderíamos pensar na escala Richter, que é uma escala de terremotos. Agora, possivelmente, dentro da teoria de funções, o que vai aparecer na sua prova mesmo são as funções do primeiro grau e do segundo grau. Gilberto, você falava sobre conjuntos. A teoria de conjuntos, inclusive no fascículo do Popular de domingo, dia 2, eu coloco a teoria de conjuntos com a teoria de funções dentro daqueles percentuais. É claro que a ênfase maior é para a teoria de funções, ou seja, estudar conjuntos, legal, mas com probabilidade menor de aparecer em prova. Faltou uma, matrizes. Isso, matrizes, vocês determinantes em hipótese alguma, garotos. De fato, não existe a teoria, pelo menos até então nunca existiu a teoria de determinantes na prova de Enem. Talvez a teoria de matrizes, mas são abordagens que eu tenho certeza que vocês que são garotos, inteligentes, críticos, vocês conseguirão resolver a questão de matrizes sem aquele conhecimento tão aprofundado da teoria de matrizes. Como, por exemplo, eu vou citar exemplo. Público, qual a probabilidade de aparecer uma questão de inversão de matrizes na prova do Enem? Eu digo para os senhores com toda a franqueza e com toda a segurança que é zero. Possivelmente, quando aparecer matrizes, vai aparecer na questão da disposição em linhas e colunas. Talvez seja legal você se lembrar lá da definição do elemento da matriz, né? Um elemento do tipo A e J, eu tenho o I indicando a linha a qual o elemento pertence e o J indicando a coluna. Na verdade, garotos, de teoria de matriz, o que vocês devem se preocupar é só basicamente dessa disposição em linhas e colunas. Não acredito em teorias que cobrem, em questões, melhor dizendo, que cobrem a teoria de matrizes de forma um pouco mais aprofundada, um pouco mais transversal. Pode deixar isso de mão, viu? Legal. Agora eu vou ter que cumprir a promessa, Público, porque a gente já passou de 100 aqui no Coisa Facebook. boa. E eu vou ter que colocar o link aqui. Então tá, enquanto o Público continua, eu já vou colocar o link aqui, tá bom? Público, estão perguntando muita coisa para você. Ó, perguntaram o seguinte: devo priorizar as questões fáceis e médias? Inclusive já deixo aqui... Nós vamos falar sobre isso agora, Gilberto. Isso. Inclusive já deixo aqui a dica para você. Você vai ficar até o final da live, porque todos esses assuntos aqui o Público vai abordar, tá? Inclusive sobre... Ele vai falar isso aqui agora. Público, mas só uma coisinha. Então a menina tá me perguntando demais uma coisa aqui. Professor, eu tenho muita dificuldade, é a Bianca Souza. Oi, Bianca. Trigonometria. E minhas provas de trigonometria são muito difíceis. Você acha que eu preciso da trigonometria para o Enem? Trigonometria é um assunto que aparece no Enem, Bianca. Mas eu estou aqui, de certa forma, para aliviá-la e para tranquilizá-la, porque, de fato, a teoria de trigonometria aparece com uma frequência muito baixa. Talvez nós pudéssemos destacar dentro da trigonometria, Bianca, o triângulo retângulo, ou seja, seno, cosseno, tangente. Lembra lá das definições? Cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, hipotenusa, você está lembrando disso, né? E as duas leis que são importantes, que são a lei dos cossenos, que é importante até na teoria de vetores lá na física, e a lei dos senos. Além disso, Bianca, conheça as funções seno e cosseno, o comportamento gráfico do seno e do cosseno, que na verdade são sinos, né? Nossa, me fugiu a memória. O seno é... O seno e o cosseno... Me fugiu, me deu um branco aqui. Elas são periódicas, né? Elas têm, melhor dizendo, voltou aqui. Elas têm oscilação periódica.
E como eu disse anteriormente, associando a teoria de logaritmos, é extremamente comum questões do Enem que estabelecem um vínculo com a realidade, com o cotidiano de nós, brasileiros. E, consequentemente, eu posso facilmente vincular essa periodicidade das funções seno e cosseno a algumas situações e algumas aplicações em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, o próprio bombeamento cardíaco, ele tem o quê? Uma oscilação periódica, sai sangue, contrai, as artérias, a contração e a dilatação das artérias, ou seja, esses fenômenos de ordem periódico, que tem oscilações periódicas, as marés que aumentam e diminuem de acordo com o horário do dia, podem ser questões de trigonometria, mas fazendo um comentário de trigonometria como um todo, a trigonometria não tem toda essa relevância para o Enem. Conheça isso que eu falei, triângulo, retângulo, seno, cosseno e tangente, as duas leis, seno e cosseno, e as funções trigonométricas também do seno e cosseno, pensando na periodicidade, que foi o que fugiu aqui aquela hora, e pensando na associação a fenômenos que fazem parte do nosso cotidiano. Show de bola. Só respondendo aqui as perguntas, é porque é o seguinte, todo esse conteúdo está muito aprofundado num jornal de domingo. Tem muita gente perguntando, Gilberto, onde é que compra esse jornal? Ó, bancas de revistas, mercados, padarias, supermercados, você que é assinante vai receber esse jornal. Então você pode encontrar em diversos locais para comprar esse jornal domingo, né, Púlio? Nos últimos domingos, você tem que acordar cedinho no seu domingo, porque os últimos domingos, nos anos que antecederam, teve uma certa falta de jornais em algumas das bancas. Então acorda cedo, vai lá, vale a pena, nós fizemos com muito carinho para vocês. E eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença no seu desempenho nessa prova. Eu lembro mesmo, porque ano passado eu saí mais ou menos meio-dia de casa no domingo, passei em várias bancas e não encontrei o jornal meio-dia. Quando você pensa que são 5 milhões de pessoas fazendo o Enem, é muita gente interessada mesmo nisso. E vai lá, o Púlio já está até aqui suando um pouco, já tem 1 hora de live. Se você está gostando, vamos fazer o seguinte, vamos agradecer o Púlio. Chuva de coração pro Púlio. Aperta esse botãozinho de coração, porque é o Púlio que gosta desse agradecimento. Vai lá. Púlio, e só para falar o seguinte, eu já coloquei o link aqui que dá acesso a esse material. Eu vou pedir pro Frank que tá aqui ajudando a gente colocar no topo. Colocar esse link lá no topo para você conseguir acessar a hora que você quiser. Mas fica na aula até o final, depois você vai pegar esse material que eu prometi e cumpri aqui para vocês. Púlio, vai lá. Continuando, garotos. Púlio, eu resolvi as provas anteriores, eu balizei o meu tempo de prova, eu conheci a abordagem, eu privilegiei os conteúdos que foram ditos na minha revisão. Estou indo para a prova, peguei a prova de matemática, estou com a prova de matemática em mãos. Como é que eu devo me comportar com esta prova? Vamos lá, garotos. Segredinho, hein? Segredinho para vocês. Comportamento da prova de matemática. Tá aqui no quadro, ó. Parece um sino, né? Nós chamamos essa curvinha aqui, lá na teoria de estatística e de probabilidades, de curva de Gauss. Presta bastante atenção no que eu vou falar, vê se vocês me entendem. Aqui nós teríamos o início da prova. Eu vou pôr um I. Então aqui eu tenho a questão 1, e depois dela a questão 2, e assim sucessivamente. Aqui, garotos, eu tenho o final da prova. O final da prova. Vamos lá, vou pôr um F aqui para vocês. Ou seja, a questão 45. É claro que isso aqui não é uma norma tão rígida, mas é o que tem acontecido nos últimos anos na prova de matemática e suas tecnologias. Começamos com uma prova fácil, com questões fáceis, e o grau de dificuldade dessa prova vai crescendo cronologicamente com as questões. Questão 1 fácil, 2 fácil, e eu fui subindo esse grau de dificuldade. A tendência da prova é no meio da prova, isso aqui pode variar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, nós termos questões mais difíceis, e quando nós voltamos para o final da prova, e eu insisto que isso tem ocorrido sistemicamente, ano a ano, as questões voltam a ficar o quê? Fáceis. O que eu estou querendo dizer com isso, garotos?
Mais uma dica. Não se faz a prova em ordem consecutiva crescente. Eu não pego uma prova de Enem, eu estou dizendo isso para matemática, eu acho que vocês podem aplicar isso para todas as áreas do conhecimento. Essa prova em ordem crescente, ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque você não consegue identificar o que é fácil e o que é difícil. É bom nós lembrarmos que no início dessa live, nós falávamos sobre a gestão de tempo de prova, um segundo dia de prova, lembrando que essa prova ocorrerá no dia 11 de novembro, com grau de dificuldade no que se refere à agilidade alto, esse grau de dificuldade. Por quê? Porque eu tenho junto com essa prova a prova de física, a prova de química e a prova de biologia. Logo, vocês devem ver a prova como um todo. Pulig, por que eu vou ver essa prova como um todo? Você é uma pessoa inteligente, crítica e sabe do que eu estou falando. Porque, na verdade, você vai começar pelas questões fáceis e médias. E as questões difíceis devem ser deixadas para quando? Para o final da prova, para vocês verificarem como é que foi essa gestão de tempo e como é que você vai conduzir esse tempo restante em relação a essas questões. Não se esqueça, não se faz, garotos, prova de Enem em ordem consecutiva. Eu vejo a prova como um todo, porque na verdade eu devo priorizar inicialmente questões que sejam o quê? Fáceis e médias. Quando eu faço em ordem cronológica, eu posso me perder aqui nessa crista, que são questões com grau de dificuldade mais elevados. E, consequentemente, eu não vou conseguir chegar até o final da prova e posso dispensar, eu posso perder questões com grau de dificuldade mais acessível. Gilberto. Legal. É até importante perguntar isso, né? Porque a gente conversa muito com os alunos, Pulig. Qual que é o dia de prova que você acha mais puxado? Olha lá, você tem um Enem primeiro dia, tem Ciências Humanas, Linguagem e Redação. Você tem um segundo dia com Natureza e Matemática. Tem muita gente que tem dificuldade no Enem segundo dia, terminar a prova no tempo certo. Mas você, coloca aqui nos comentários só pra gente saber qual que é o dia que você acha que é mais puxado em termos de tempo. Se for o Enem primeiro dia, só digita 1 pra mim. Se for o Enem segundo dia, coloca 2. Só pra eu ter uma noção de qual é a maior dificuldade de vocês. E um convite que eu já vou lançar aqui é o seguinte: na quinta-feira que vem, eu, professor Gilberto, vou fazer uma live junto aqui com vocês, falando sobre o método GTP. Gilberto, o que é o GTP? É o gerenciador do tempo de provas. Eu vou te ensinar um passo a passo de como montar uma estratégia de prova, de tal forma que você consiga fazer a prova inteira sem chutar nenhuma questão e maximizando seus pontos de acerto. É na semana que vem, quinta-feira, 7 horas da noite, aqui também. Porque muita gente está respondendo, a maioria aqui tem mais dificuldade realmente nem segundo dia, nessa questão de tempo. Bacana, próxima quinta-feira vamos falar exatamente sobre isso, estratégias de tempo de prova. E é claro que o Pulig já está te dando uma dica aqui extraordinária sobre isso, porque muita gente, Pulig, gosta de pegar da primeira e vai até o final. Sequencialmente. E não é assim que ele tem que fazer. Gilberto, você falou sobre GTP, e eu agora vou falar, para nós finalizarmos, sobre poder de compra. Quantas vezes nós pegamos o jornal, a revista, assistimos na televisão, reportagens que vinculam o aumento ou então o decrescimento do poder de compra do brasileiro, do europeu, do grego, etc. Qual que é a sua concepção sobre poder de compra, hein, Gilberto? Eu acho que o poder de compra tem que estar muito vinculado com o poder de ganho de dinheiro, né, Pulig? Porque assim, se você ganha mais dinheiro e você gasta menos, tá tudo bem. Agora, quando você ganha um pouco de dinheiro e gasta mais, o poder de compra vai perdendo, né? Então, o poder de compra é o potencial que a pessoa tem de comprar de acordo com o dinheiro que ela ganha, ou não? Garotos, não é nada disso. Esquece o que ele acabou de falar. Não está vinculado a ganhos. De fato, quando nós falamos em poder de compra, Gilberto, é o poder que o dinheiro que você tem, que eu tenho, que você que está aí em casa tem. Certo. Fique bastante atento ao que eu vou dizer aqui agora. É uma dica imperdível. Aparece com certa frequência no Enem e em todos os demais vestibulares, apesar que hoje nós estamos falando aqui sobre Enem, e que a maioria dos candidatos, dos vestibulandos, não tem o domínio desse assunto. Então eu vou expor aqui no quadro e finalizar essa live com vocês, a minha parte, né, Giba? Show de bola. E eu tenho certeza que se aparecer na sua prova, você fará, porque você vai entender o que eu estou dizendo,
e além de fazer, vai diferenciar bastante o seu desempenho em relação aos demais candidatos. Lembrando que essa dica está dentro da teoria de grandezas proporcionais, dentro do que nós falamos sobre juros, sobre taxas, etc. Tá? Vamos lá, garotos, fiquem atentos nesse exemplo. E eu acho que isso aqui, todo mundo que está aqui pode ficar atento, viu, Frank? Porque isso aqui serve para a nossa vida como um todo, beleza? Vamos lá. Suponha que hoje, nesse exato momento, eu esteja vendendo esse pincel atômico aqui, ó. E esse pincel atômico, ele será vendido por R$100 para quem quiser ficar com ele de recordação, ok? Meu pincel está sendo vendido por R$100. O professor Gilberto, eu vou te usar como exemplo, Gilberto. Sim, senhor. Tá aqui, ó, Giba. Ele tem exatamente R$100 no bolso dele. Fica atento que eu estou dizendo aqui, Gilberto. Sim, senhor. Se meu pincel custa R$100 e o Gilberto tem R$100 no bolso, ele tem o poder de comprar esse pincel. Ok? Aqui, ó. Isso aqui é o poder de compra. Toma. Eu tenho... Ah, não. Aqui, Eu tenho uma mercadoria, essa mercadoria tem um preço e eu tenho o dinheiro para comprar essa mercadoria. Ok. Só que o Gilberto, ao invés de comprar o pincel por R$100, ele resolve, eu vou voltar o vermelho aqui, apesar que ele está clarinho, ele resolve fazer uma aplicação com o dinheiro dele. Eu vou escrever aqui, ó, aplicação. Professor, como assim aplicação? Ele resolveu colocar na poupança, ele resolveu comprar dólar com isso aí, etc e tal. E nós sabemos que depois de um ano, essa aplicação do Gilberto vai render 21%. O Gilberto pegou o dinheiro dele, aplicou. Depois de um ano, houve um rendimento de 21%. Você que está acompanhando o que eu estou dizendo, se ele tinha R$100, depois de um ano, ele passou a ter o quê? R$121. Ok? A pergunta que se faz é, o Gilberto ganhou R$21, ele ganhou 21%? A resposta é, depende. Como assim depende, Pulig? Se ele tinha 100 e depois de um ano ele tem 121, isso quer dizer que ele ganhou 21%. Não necessariamente. De fato, depende em que mercado que ele está inserido. O que eu estou querendo dizer? É comum a maioria dos mercados, o mundo afora, terem o que nós chamamos de inflação. O que é a inflação, garotos? A inflação é uma alíquota que vai fazer o quê? Correção de preços. Por exemplo, suponha que o Gilberto, que nós estamos num país, o Brasil, e que o Brasil, nesse mesmo período de um ano, ou seja, um ano depois, existiu uma inflação de 10%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu pincel, que custava 100, passou a custar R$110. Então, peraí. O Gilberto, com a aplicação dele, o 100 dele passou a ser 121. Só que o pincel que custava 100 passou a ser 110. A pergunta que se faz é, qual foi o ganho do Gilberto? Esse ganho, garotos, nós chamamos de taxa real de ganho. Taxa real. Qual a taxa real de ganho do professor Gilberto? É importante nós trabalharmos a nomenclatura. Os 21% que a correção aplicou é o que nós chamamos de taxa aparente. O próprio nome diz o que ela é, né? Ela é aparente. Ele não ganhou 21%. E é claro que essa correção de 10% nós chamamos do quê? De inflação. Ótimo. Mas a pergunta que vai ser feita para os senhores é, qual a taxa real de ganho? É claro que existiu ganho, né? Porque ele tem 100, foi para 121. O produto que era 100 foi para 110. Primeiro, ele não perdeu poder de compra. Ele ainda tem o poder de comprar o pincel.
E além de poder comprar o pincel, vamos pensar aqui, ó. Ele pega o 121, paga o pincel que é 110 e sobram o quê? Vou colocar aqui como lucro. Lucro de R$11. Ótimo. Gilberto ainda teve poder para comprar o pincel, então ele não perdeu poder de compra. Mas a pergunta que se faz é: qual foi a taxa de ganho? Qual foi a taxa de ganho percentualmente? Toma cuidado, eu usei um exemplo com o 100, mas esses 11 aqui não querem dizer 11%. Para você achar a taxa real de ganho, garoto, que a gente chama de IR, o I é da taxa, o R é para real. O que você vai fazer? A diferença que foi obtida com a aplicação, ou seja, R$11, e pensar da seguinte maneira: sobrou R$11 no bolso do Gilberto. Ele poderia comprar um outro pincel? Inteiro não, mas parte do pincel ele conseguiria comprar. Então, na verdade, para se achar a taxa real, basta se pegar o lucro e dividir pelo preço do produto. Obviamente, na data que nós estamos, que é um ano depois. A taxa real de ganho seria de 11 em 110. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês obterão como resultado 0,1. Vocês devem se lembrar que 0,1 se equivale ao quê? A 10%. Muita atenção no que eu vou dizer. Possivelmente, se vocês encontrarem uma questão nesse contexto, um dos distratores plausíveis, que são gabaritos que vão tendenciar a maior parte dos vestibulandos a marcarem ele, vai ser 11%, pegando o lucro e considerando que o lucro seja um percentual. Tomem cuidado com isso. Para se achar a taxa real de ganho, o que nós vamos fazer? Pegar o lucro que existiu com a aplicação e dividir pelo valor do produto. Qual o valor? O valor na data pós-correção. Meninos, obrigado pela paciência, obrigado pelo acompanhamento. Eu espero tê-los ajudados aí um pouco. Eu tenho certeza que o que eu falei aqui, se vocês pós-ENEM me procurarem, é exatamente o que vai aparecer em prova. Não deixem de comprar o fascículo do Jornal Popular no dia 2 de agosto. Um grande abraço, muito obrigado pela paciência. Professor Gilberto. Eu também queria agradecer vocês e só responder algumas perguntas, principalmente da Letícia. A Letícia está perguntando assim: vai ter aula de outras matérias? Sim, olha só. O Prepara Enem agora está com uma grande parceria com o Jornal Popular e toda quinta-feira, 7 horas da noite, um professor especialista em Enem vai estar aqui te dando dicas cruciais para você arrebentar na prova esse ano. Além de, você também pode se inscrever agora num link que eu coloquei aqui embaixo para receber materiais no seu próprio e-mail. Toda semana eu vou te mandar PDFs de todas as áreas do conhecimento. Química, física, biologia, matemática, história, geografia, de todas as áreas para você arrebentar nessa prova. Então vai lá, quinta-feira que vem, 7 horas, você já tem uma live comigo. Método GTP, Gerenciador do Tempo de Provas. E na outra quinta-feira, o professor Pedro Ivo, de Ciências Humanas, vai estar aqui, te entregando os principais segredos para você arrebentar na prova de Ciências Humanas. Eu quero agradecer desde já o Jornal Popular, quero agradecer desde já os professores do Prepara Enem que estão vindo aqui passar essas dicas para você e agradecer você que ficou com a gente até o final. Te vejo na próxima live, um forte abraço e vamos!